tenha dinheiro, às vezes ela não está satisfeita com o trabalho que ela está fazendo. Então, ela está Uhum. buscando, porque às vezes a gente acha que oportunidade, pessoas buscando oportunidade, está ligado a pessoas com necessidade financeira. Então, assim, Uhum. não, essa pessoa não precisa de dinheiro, então a doTERRA não é para ela, né? Uhum. Mas as pessoas buscam coisas além do dinheiro, então tem esse fator, às vezes a pessoa não tá. Eu estava falando outro dia com, não sei com quem aqui, sobre as líderes mulheres doTERRA. A Sim. Dani Blue Diamond, não sei se bateu presencial agora, a Mami Natureba, tal, que são mulheres que elas já tinham uma vida estável, não vieram fazer doTERRA por necessidade. Esses dias devia ter um post da Mami falando: esse carro que eu estou vendendo foi o primeiro carro que eu comprei com meu dinheiro. Então, assim, ela não vivia do dinheiro dela, vamos dizer, né? Sim, sim. E ela não veio do Terra por necessidade do dinheiro. Ela já tinha Então, uma empresa também, né? Ela já tinha. O pai exatamente, já dela é tinha empresário, outros já tinha de família, sonhos assim. e tal. Exato. Então, a gente também precisa desvencilhar essa ideia de que oportunidade está ligada à pessoa ter necessidade financeira, estar sem dinheiro, estar quebrada, porque do Terra vai. Claro que também é para essas pessoas, mas não apenas para elas, né? Vai muito além disso, e a gente vai falar disso no filtro da lista. Com certeza, Adri. E aí você falou uma coisa muito boa, porque pelo menos aqui onde eu estou, as pessoas não têm uma dificuldade financeira, mas elas têm uma dificuldade de mobilidade social, de mudar de profissão. Uma das coisas que eu percebo, assim, só para a gente encerrar, o adulto, nós, na casa dos 40 ali, né? Ou um pouco antes até, para ele mudar de profissão, vamos supor que eu queira virar psicólogo. Eu vou fazer uma faculdade de 5 anos, vou terminar essa faculdade com 43 anos, vou iniciar uma nova carreira, começando do zero, fazendo estágio. Então chega uma idade da nossa vida, e eu acho que nós todos aqui somos adultos o suficiente para entender, que a gente começa a ficar engessado e fica mais difícil de fazer uma mobilidade profissional, uma transição É de como se carreira. você tivesse condenado aquela carreira que você escolheu quando tinha 20 anos, né? Exatamente. E tem um jogo chamado Jogo da Vida, que é muito engraçado. Não sei se todo mundo deve conhecer, não sei quem tem mais de 30 anos aqui. Eu tenho 38 com muito orgulho. E tem um jogo chamado Jogo da Vida, que você escolhe a profissão logo no começo do jogo. Aí você tem dois caminhos, um caminho mais curto, ou um caminho que você vai para um caminho mais baixo. E aí, no jogo da vida, você vai pegando o mesmo salário ao longo do jogo inteiro. Não tem como você mudar, né? Olha só. Naquele Então jogo, tá pelo menos. condenado, já era. E você fica à mercê de ter uma sorte ou de acontecer algum prêmio. O jogo daquele tabuleiro, ele é muito engraçado porque tem uns revés, eles têm umas sortes ali, umas coisas que acontecem. E eu percebo que quanto mais o tempo passa, eu percebo que isso vai ficando mais solidificado. E fica difícil para a pessoa, de repente, agora eu quero fazer medicina. Vou fazer medicina, 6 anos, aí eu vou fazer uma residência, vou pagar uma faculdade de medicina, vou fazer um cursinho para entrar. Meio que nós temos algo que não só é uma profissão para aqueles que vão se apaixonar por isso, mas a pessoa pode começar a virar terapeuta, a pessoa pode começar a construir um dinheiro. E é uma coisa que é muito importante a gente frisar. Não é com a do Terra que você vai ter liberdade financeira, vou parar de trabalhar. Não existe isso. Os Muito Presidential importante. Diamonds continuam trabalhando, os Blue Diamonds, Recrutando, os diamantes, cadastrando, né? continuam trabalhando. Mas aqui você consegue ter recursos e dinheiro para construir independência financeira, para comprar a sua casa, caso quitar a sua casa, para ter um pouco mais de conforto, de liberdade, de poder ir e vir. Então, eu acho que isso tira o gesso. A do Terra, ela quebra o gesso. E quando a gente for fazer a lista, que acho que você vai falar que é uma das Sim. coisas mais importantes, não dá para você menosprezar. Poderiam ter olhado para mim e falado, mas esse negócio é para mulher, não vou botar o Mário. Não, é um negócio que é de cuidar de gente, não vou botar o Mário. Poderiam não ter falado comigo, por exemplo, porque eu não estou Uhum. no público, entre muitas Sim, aspas, no público-alvo. é. Ou então eu poderia, sei lá, falar, a Bruna, minha amiga, que a Bruna mora na Espanha, a Bruna já tem uma condição, ela não precisa disso. E não existe isso. Não existe, porque todo mundo tem esse gesso, essa rigidez em alguma área da vida. Eu acredito que a gente aqui cresce de diferentes formas e, e estar numa mentoria com você também é algo que ensina, que aprende. Esse bate-papo aqui, né, gente? Quantas pessoas a gente não gostaria que estivessem aqui escutando isso, mas vão escutar no nosso podcast, vão escutar no YouTube,
porque é muito importante a gente abrir a cabeça para o fato que todo mundo pode se beneficiar dessa oportunidade. Né? Principalmente aqueles que já têm dinheiro e agora estão buscando coisas que o dinheiro não compra. Né? Exatamente, exatamente. Dri, estou aqui para aprender com você. O meu fuso horário Obrigada está por ter um aberto pouquinho a sala virado, aí, aqui viu? vou ficar mais quietinho. Mas, gente, um beijo para vocês. Estou aqui no chat com vocês, vou ajudar a Adriana na moderação. Dou um salve aí para os outros líderes. Eu vejo a Beth Liguori, o Douglas Liguori também aqui, grandes líderes que estão na nossa sala. E estão aqui para ajudar também, né, Douglas? Obrigado pela força. Tamo juntos. Gente, bom evento, Adriana. Obrigado. Então tá. Bom, obrigada aí vocês entrarem na sala, moderarem e me ajudarem na liberação dos participantes. Bom, como o Mário falou, né, a gente vai falar sobre o Guia Decolle, e até depois do leadership, inclusive, a gente teve uma conversa, o Mário e eu, e nós concordamos de voltar ao básico por um bom tempo, né? Lá no treinamento, a gente teve a oportunidade de ter um treinamento com a Alice, e uma pessoa extraordinária, super empreendedora, e o que ela falou é que ela faz o de volta ao básico incansavelmente. E muitas vezes, quando a gente vai fazer assim um treinamento, as pessoas esperam ouvir outras coisas, ouvir coisas diferentes, mas quando, na verdade, elas não estão fazendo o básico. E aí não adianta procurar o pulo do gato, porque não tem o pulo do gato, não tem a mágica. A mágica ela acontece a partir do momento em que você é constante nas ações básicas do nosso negócio. Então, muitas pessoas, né, acabam ficando obesas de informação, buscando, parece que elas são incansáveis em ver treinamentos, em ouvir um líder novo, e porque ela está buscando ali alguma coisa que ela imagina que existe, além daquilo que ela sabe que tem que fazer e às vezes não está fazendo. Então, é muito desafiador isso que nós vivemos, de saber o que precisa ser feito e vencer a falta de vontade, a falta de coragem, a indisposição, a indisciplina para fazer. Então, o nosso combinado aqui é voltar ao básico todas as semanas e trazer cada vez mais estratégias dentro do básico para que façamos as ações geradoras de renda todos os dias. Como o Mário falou aí, eu tenho um curso de vendas e eu realmente, R$4.000 é o mínimo, minha meta mínima de venda mensal. Para quê? Para que eu possa ter capital de giro, para que eu possa aproveitar as promoções, para que essa é uma maneira de eu estar prospectando novas pessoas, porque nem todo mundo compra um kit de cara. Então, se eu sei que eu estou vendendo bem, quer dizer que eu estou colocando óleo na casa das pessoas. E com o meu acompanhamento, eu farei o cadastro, a adesão, a inscrição, trarei novas pessoas para trabalhar comigo e consumir na minha organização. Então, na minha visão, a venda é o caminho que nos leva à construção do nosso negócio. Não só a venda propriamente, mas toda a construção mesmo. Então, eu quero falar aqui hoje, óbvio, sobre o Decolle, então, sobre as ações geradoras de renda, mas eu quero trazer aqui três pontos muito importantes. Quem me acompanha no Instagram, Adriana dos Santos _, viu um post que eu fiz hoje sobre 3 coisas que o empreendedor controla. E quais são? Porque assim, voltando aqui um pouquinho, né? Estamos aí no dia 14 de novembro. Logo, as pessoas estão pensando em um mês diferente, né? Então, eu quero aqui que os consultores que estão participando, estamos com 43 pessoas na sala. Escreve aqui, qual a sua meta para este mês de novembro? Meta de resultado. Qual é a graduação que você decidiu lá no primeiro dia do mês atingir nesse mês de novembro? O poder de 3, o que você decidiu, o número de cadastros, enfim, qual foi a sua definição de meta no início de novembro, tá? Então, muito importante que vocês participem e escrevam aqui qual foi essa definição. Deixa eu ver se alguém vai escrever. Quem vai escrever? Quantos vão escrever? Ninguém fez meta nenhuma? Ninguém está buscando nada, então. Que vier é lucro. Ah lá, Mário postando. Então, vamos dizer assim, que você definiu lá no começo do mês, eu tenho, nas minhas afirmações diárias, o valor de venda, o número de cadastros, a graduação, o poder de 3, todas essas questões aí de metas pessoais, eu afirmo todos os dias, tá? Então, aqui, ó, colocaram poder de 7.500,
confirmar o Gold, manter o poder de trade de terceira linha, Silver com poder de terceira linha, mínimo de 6 cadastros, o poder de 3 e já conseguiu, maravilha, Douglas. Perfeito, gente. 8 cadastros, perfeito. Então, assim, o que eu quero chegar aqui? A minha meta, um exemplo, é Gold e poder de 7.500. Eu não controlo os meus resultados. A Adriane colocou aqui, chegar ao Premier. Eu não controlo os meus resultados. Quando a gente fala de você definir, de você não, nós, né? Todos nós definimos uma meta no início do mês, aquilo não é uma determinação do resultado que nós teremos, porque nós não temos controle sobre aquele resultado, certo? Não dá para controlar. Agora, o que eu posso controlar? Eu e você podemos controlar as nossas ações, as nossas reações e a nossa constância. Isso está no nosso controle. E é a partir dessas 3 coisas que nós controlamos que nós vamos ou não atingir os resultados que nós definimos no início do mês. Então, eu vou falar aqui um pouco sobre o que são as ações dentro do nosso negócio, o que são as reações e o que é a constância, tá? Então, a primeira coisa, nas ações, obviamente que está o quê? A lista. Então, nós precisamos de uma lista. E isso não é, Adriana, eu já ouvi falar da lista, eu já cansei de ouvir falar da lista, eu já tenho lista, eu já fiz lista. Faça de novo, e de novo, e de novo, e todo dia. Toda semana, quando a gente vai ao mercado, precisa fazer o quê? Uma lista. Então, todo ano vai fazer uma festa de aniversário, faz o quê? Uma lista. Por que todo ano a gente faz uma lista de aniversário? Porque as pessoas mudam, o nosso ciclo muda, tudo muda. Então, eu preciso fazer uma lista para saber quem está fazendo parte da minha vida naquele momento. E quando a gente fala aqui da lista, é importante que todos nós venhamos pegar a nossa lista, que de preferência ela esteja em um papel, em um caderno, né? E olha essa lista. Vê ali pessoas que você já falou, pessoas que você ainda não falou. Puxa na memória alguém que você fez contato agora, um novo número de telefone no celular, uma nova manicure, um novo cabeleireiro, um novo médico. Enfim, a nossa vida, ela muda todos os dias está chegando gente nova. Então, essa lista, ela precisa ser viva, e viva no sentido de crescer diariamente, ter sempre novos nomes. Eu fiz uma ação no Instituto Polígono aqui em São Bernardo, e eu peguei 200 novos nomes. Então, assim, são 200 novas pessoas para eu apresentar. Todas elas experimentaram o óleo lá na hora, mas é acompanhar. Agora ainda não é o momento de uma, não é o momento do outro, mas a outra já teve interesse, a outra já participou de uma aula. Então, isso é um acompanhamento, isso é uma lista viva, são 200 novos nomes. Então, isso tudo é muito... Aí, se você vai, faz um evento, eu já vou abrir aqui um parênteses também. Você vai, faz uma experiência aromática, como nós... tem aqui, inclusive, no nosso canal, no Terra Academy, no meu curso e tal. Você fez uma experiência aromática, certo? Maravilha. Você foi lá, fez um sorteio ou deixou o difusor em algum lugar. Você pega aqueles telefones, aqueles contatos. Eu tenho até aqui, ó, de uma outra ação que eu fiz. Então, eu tenho aqui, ó, os cupomzinhos que as pessoas preencheram. Esses nomes, eles precisam ir para o caderno, eles precisam ir para a lista. Porque se eles só ficam aqui no papelzinho ou no nosso celular, a chance da gente esquecer dessas pessoas é gigante, gigante. Então, quando você tem um nome na lista, em um caderno, você vai sempre voltar. E, ó, faz tempo que eu não falo com essa pessoa aqui. Essa pessoa aqui disse que queria um óleo mês que vem. E o mês que vem passou, o outro mês também, o outro também, eu não lembrei de falar com ela. Então, a lista é importante para nos ajudar nisso. E aí, eu vou trazer aqui alguns critérios que a Hélice passou para a gente, e a gente que já fez aqui o ano passado, no De Volta ao Básico, para ajudar você a fazer a lista e a filtrar a lista, para saber com quais são as pessoas que você vai falar primeiro. É importante dizer que isso não é um decreto. Então, quem não atende nenhum desses requisitos não serve, nem vou falar com ele. Não, não é isso. Aqui é para que você direcione as suas primeiras ações, seus primeiros contatos. Então, alguns critérios. Então, você vai pegar a lista, né, vai colocar lá o nome de todo mundo que vier à sua mente, sem filtrar, sem... esse aqui eu acho que não, esse aqui eu acho que não gosta, esse aqui eu acho que não quer, sem nada disso. Só coloca todos os nomes lá, ok? Aí você vai colocar os critérios. Quais são eles? Mulher, o Mário já está eliminado, né, Mário?
mulher, a pessoa precisa estar buscando dinheiro, ou tempo, ou propósito, reconhecimento. Então, nem sempre, como nós falamos aqui no início, a pessoa estará buscando dinheiro. Às vezes ela está buscando diversificar os negócios dela, ter outra fonte de renda, mesmo sendo bem-sucedida, mesmo às vezes tendo uma carreira, ela está buscando outra coisa, que aquele negócio ali não está trazendo. E aí, o que acontece? A idade, outra coisa muito importante. Tempo, idade, entre 30 e 55 anos. Adriana, então se a pessoa tiver 20 anos não serve? Serve. Inclusive, quem aqui tem menos de 30 ou mais de 55? Escreve aqui, por favor. Eu. Então, aí, a Rebeca. Ou tem mais de 55, Felipe, ou tem menos de 30. Então, veja que isso aqui são parâmetros, não são decretos, ok? Interesse em coisas naturais. Eu, por exemplo, quando eu ouvi falar dos olhos, eu achei uma loucura, porque eu falei, o que é isso? Quem usa isso? E eu ainda tinha visto uma amiga beber, então colocou assim no copo, água morna com uma gota de lemon. Falei, gente, morno? Eu não bebo nada morno, nem chá morno, nem leite morno, eu vou beber água morna com limão. Quando eu vi aquilo, me deu um horror, assim, falei, eu não quero isso. Então, quando eu vi, mas ao mesmo tempo, eu não gostava de tomar remédio. Eu era aquela pessoa que se eu estava com dor de cabeça, eu ficava esperando a dor de cabeça passar, porque eu não queria ficar tomando remédio. Então, de certa forma, eu gostava de coisas naturais, mas os óleos, em geral, não era uma coisa que eu buscava, né? Eu não tinha clareza, não sabia que existia. Experiência comercial com venda. Aí aqui, inclusive, esse perfil, essa característica, né, dessa pessoa da lista, ela já derruba muita coisa que muitos a gente vê, né, alguns treinamentos, não precisa vender, não precisa saber vender, você pode aprender. Porém, nesses critérios, o que a gente percebe é que são pessoas que vão acelerar, como o Mário falou no começo, tem alguém com o microfone aberto. Como o Mário falou no começo, peraí, gente, senão confunde tudo aqui para mim. Então, como o Mário falou, às vezes a pessoa, muita coisa ela pode aprender, só que se você pega uma pessoa que, entre aspas, já tem um perfil, né, já está pronta, preparada para desenvolver essa atividade de uma forma mais rápida, isso acelera muito. Então, de novo, vou usar aqui o meu exemplo. Eu trabalho com vendas e relacionamento e pessoas há mais de 20 anos. Então, pegar o óleo e vender para mim é uma coisa natural. Eu não precisei que ninguém me ensinasse. As dúvidas que eu tive, eu por conta própria fui buscar. Por quê? Porque como eu sempre empreendi, e aí um outro parênteses que eu já quero colocar aqui. No marketing de relacionamento, nós temos uma bênção, uma dádiva que não tem preço, que é você ter um líder que te ajuda, te orienta, tira suas dúvidas, te mentora, te mostra o caminho. No empreendedorismo tradicional, que é onde eu sempre empreendi, isso não existe. Hoje ainda tem essa coisa de vender mentoria e tal, mas quando eu comecei a empreender, era assim, se você empreendia em um determinado setor, você guardava aquilo com 7 chaves, você não queria que ninguém soubesse daquilo que você fazia, qual era a fonte, qual era o caminho, ninguém. Então, você empreender, até hoje em muitos setores, empreender no mercado tradicional é totalmente solitário, totalmente, porque é você percebendo suas dificuldades e buscando informações e recursos e aprendizado sozinho. Aqui, a gente tem essa vantagem de ter quem nos orienta, quem nos mostra o caminho. Porém, quando você tem alguém que já tem uma experiência ali comercial desenvolvida, se ela enxergar o negócio, decidir trabalhar com você, a chance disso ser acelerado, desse processo ser acelerado, é muito grande, tá? Uma pessoa socialmente influente. Então, não é um influencer digital, tá? Uma pessoa socialmente influente é uma pessoa que ela tem aqui vou dar um exemplo, Ana Paula Veloso, líder máxima do Terra, né? Incrível ela. Ela fazia parte de um grupo de confraria. Então, ela era socialmente influente dentro daquela sociedade ao qual ela fazia parte. Então, às vezes tem uma mulher que é empreendedora, líder de mulheres. Então, isso é ser socialmente influente, tá? E um outro fator aqui é um cônjuge que apoia.
E um ponto importante, o cônjuge apoiar, seja ele o marido, a esposa, não é trabalhar junto, não é fazer junto, não é viver da mesma fonte de renda, tá? É dar um apoio, é te estimular, é às vezes ficar com os filhos para que você possa trabalhar, se você é a mulher, enfim, se você é o homem, ter uma esposa que te apoia e fala, vai lá, eu tenho certeza que você está buscando algo melhor. Enfim, isso é apoiar, tá? Não é trabalhar junto. Adriane, para que serve esse monte de critério? Para você selecionar a sua lista e ser mais assertivo na comunicação. Muito provavelmente, uma pessoa com todas essas características, além de querer o produto para o consumo, porque tem aquela parte do interesse em coisas naturais, ela vai muito provavelmente se interessar pelo negócio. E aí, a sua comunicação, ela já pode ser bastante direcionada para um material compartilhe, um material construa, até porque, como o Mário falou, do Terra é perfeito até nisso. Todo o material que nós precisamos está pronto, a gente não precisa criar mais nada, tá bom? Então, a respeito da lista, alguém ficou com alguma dúvida aqui a respeito dos critérios? A Flávia falou aqui a idade da alma, com certeza, com certeza. A mãe do Mário tem 74. Como a gente falou, a gente não é um decreto, tá? É uma referência, é um parâmetro do perfil que mais se adequa em crescimentos. Na verdade, essas características elas foram tiradas do maior número de diamonds, né? Então, de pessoas líderes do Terra, tá? Alguém com alguma dúvida? Se não tiver dúvida sobre a lista, eu vou prosseguir. Então, ainda nas ações. Então, lembra, a primeira coisa que a gente controla, as ações. A primeira ação é fazer a lista. Precisa de uma lista. Filtrar a lista. A segunda coisa é fazer o convite. Então, convidar essa pessoa para experimentar os óleos. A gente não vai conseguir entrar em todos os pontos daqui agora, mas a gente pode promover a amostra, convidar para uma classe, chamar para um café em casa. Tem várias formas da gente fazer o convite, ok? Depois, ainda dentro das nossas ações, porque assim, se eu tenho uma lista com 2.000 pessoas e não convido ninguém para nada, essa lista também não vai gerar renda, ok? Então, depois eu vou fazer o convite. Depois do convite, eu vou agendar um encontro presencial ou online para fazer a apresentação, tá? E aí, gente, na apresentação, o que acontece? Muitas pessoas falam assim para mim, Adriana, Mário, se você puder fechar o microfone, tá aberto, por favor, que eu não consegui fechar aqui. Na questão da apresentação, ouvir. Quem domina uma conversa é quem pergunta. Qual é o grande ponto que nós percebemos dos obesos de informação? Aquela pessoa que quer estudar, aí ela estuda absurdamente, estuda sobre o negócio, estuda sobre o produto, estuda sobre tudo. Aí ela consegue, vai lá, toma a decisão de fazer uma lista, fazer um convite, chega numa apresentação. Ela quer, é como se ela visse ali uma oportunidade de colocar todo aquele conhecimento que ela veio buscando por tanto tempo. E ela descarrega tudo aquilo em cima da pessoa. E o que a pessoa está ouvindo? Nada. O que ela está entendendo? Nada também. De que forma aquilo está indo ao encontro do que ela precisa? Você não sabe, você não fez perguntas. Então, o segredo está sempre em fazer perguntas. Numa apresentação, eu gosto muito de começar perguntando: o que te trouxe aqui? Você já conhece os olhos? Tem alguma necessidade no seu dia a dia? Então, eu costumo fazer as perguntas para quê? Para entender a pessoa. Então, quando eu recebo alguém, por exemplo, semana passada, a gente teve a classe lá no nosso espaço e eu tinha 2 convidadas que compareceram. A primeira, eu já sabia que ela tinha uma necessidade mais específica. Eu falei, você pode chegar um pouco antes para a gente conversar? Ela falou, posso sim. Pois bem, quando ela chegou, eu peguei um papel e caneta e me fala um pouco sobre você. Me fala se você já usou óleo essencial, se você já conhece óleo, por que você veio até aqui, o que você está buscando, qual que é a sua necessidade? Aí era uma questão com a filha. Ele me fala um pouco, mas como que é essa questão da sua filha? E você já faz algum tratamento? Então, eu vou ali, fazendo perguntas, e ela vai falando. E eu vou escrevendo todas as necessidades, todas as características ali daquele momento. E aí, aí beleza, ela me passou todas essas informações, está tudo anotado no meu caderno e está na minha mente também, porque ela acabou de me falar.
Quando eu vou para a apresentação, e um exemplo, ela falou para mim que ela está muito cansada, sem energia, sem disposição e tal. Quando eu vou falar do peppermint na apresentação, olha, esse óleo aqui, inclusive, ó, o peppermint, ele é excelente para aquela necessidade que você me falou. Olha, a tangerina, que é outro óleo que está aqui do meu lado, a tangerina é aquele óleo que vai elevar o humor, que vai te trazer criatividade para aquela situação que você comentou no começo. Entende? Então, nesse caso, eu fiz perguntas individuais, porque ela chegou antes. Mas se eu estiver numa classe com 3, 4 pessoas, eu também faço pergunta ali na hora. Para quê? Para quando eu vou apresentando as soluções, eu já sei para quem aquela solução vai servir. Muita gente fala, Adriana, mas eu fiz a apresentação e eu não vendi, eu não cadastrei, não deu certo. Aí você vai ver, a pessoa só depositou tudo e não fez perguntas. Então, se você não ouve a pessoa, você não consegue ser um consultor. Um consultor, ele oferece solução. Acontece muito também das pessoas dizerem assim, então, sabe o que é? As pessoas com quem eu falei, elas não querem os olhos. Mas ninguém quer os olhos. Eu não queria os olhos. Não falei para vocês que eu vi uma pessoa bebendo óleo de limão com água morna? Eu não quero beber água de limão com água morna de jeito maneiro. Então, eu não queria os olhos. Mas eu queria uma oportunidade para empreender. Eu queria uma oportunidade para transformar meus sonhos em realidade. Então, se a pessoa não escuta o que você está buscando, se você... As pessoas querem ser ouvidas, Beth, com certeza. E para a gente oferecer uma solução, eu preciso saber qual é o problema da pessoa. Eu não tenho como oferecer uma solução. Adriana, mas os olhos são incríveis. Ele ajuda as pessoas a dormirem. Tá, mas se a pessoa não tem problema para dormir, para que serve o óleo para dormir? Não serve para nada. Entende? Então, eu preciso ouvir. Ouvir faz parte das nossas ações. É uma coisa sobre a qual nós temos controle. Ouvir as pessoas, fazer perguntas. Tá claro aqui, gente? Isso faz total diferença no nosso fechamento, tá? Ouvir, levantar as necessidades. Lembra, nós somos consultores, não somos vendedores. Nós vendemos, isso não nos torna vendedores, tá? As pessoas falam das necessidades e eu falo e coloco óleo. Exatamente. Então, porque, pensa, a pessoa falou para você que ela tem dificuldade de concentração, ela tem falta de energia, ela sofre de ansiedade, ela não dorme e tal. Exatamente, Flávia, as pessoas querem comprar solução, não produto. Então, é muito interessante que experimenta fazer isso na sua próxima aula. Você falou lá do peppermint. Ah, porque a pessoa falou antes que ela não tem foco, concentração e energia. Aí você está falando lá do óleo, para no peppermint e fala, olha, inclusive, esse aqui, o peppermint, ele é ótimo para você, para aquela necessidade que você me falou, foco, concentração e energia. Bom, beleza. Terminou a classe. Você vai fazer o fechamento. O que fez mais sentido para você? A pessoa não fala, eu quero o peppermint. Eu quero aquele óleo lá que você falou que me ajuda a ter foco e concentração. Então, ela vai lembrar qual é o nome do óleo. Quem sabe o nome do óleo sou eu, que sou a consultora. Ela quer aquele negócio que vai resolver o problema dela. E nós temos um negócio que vai resolver o problema das pessoas. Então, quando a gente ouve, faz perguntas, nós podemos ser o consultor de qualidade e oferecer solução e depois ir aprendendo as técnicas de fechamento, porque isso também é importante, a gente se tornar um profissional nisso, beleza? Então, passando agora para... Então, essas são... Eu coloquei aqui resumidamente as ações. Lista, qualifica a lista, convite, apresentação, levantar necessidades, apresentar soluções. Então, essas são as ações que nós temos controle, ok? Reações. Aí chega um ponto aqui onde a gente fala que o nosso negócio é o maior negócio de desenvolvimento pessoal do planeta. Por quê? Porque nós precisamos controlar as nossas reações. E aí é necessário muito balance, muito tangerina, muito frankincense, né? E todos os óleos aí que apoiam as nossas emoções, discernimento, sabedoria, e aí eu entro já até na sabedoria celestial, porque em muitas situações nós precisamos de uma sabedoria divina para lidar com as nossas reações, tá? Então, quais são os pontos aqui que a gente controla nas nossas reações? De litro, né, Gisele? Na caixa d'água, é assim, tem que ser de montão mesmo. Então, nas reações, nós precisamos ter o quê? Paciência. Eu costumo dizer que a minha ficou na barriga da minha mãe. Ela não veio comigo, eu não passei nessa fila. Porém, contudo, no entanto,
nós precisamos ter aquele momento onde eu preciso ter. E eu tenho um probleminha, que é a minha cara. Ela mostra tudo que eu estou pensando e que eu estou sentindo. Então, tem gente que fala para mim, Adriana, não, eu falo assim, não, mas eu não vou falar nada. Ah, mas cuidado com a sua cara, porque senão não abre a boca, mas mostra a cara, não adianta nada, né? Então, nós precisamos ter paciência. Entender que muitas pessoas, às vezes, elas vão dizer não naquele momento e aquele não é para nós, nem para o produto. É para algo que ela não observou, ela não percebeu o valor. Tem gente que fala, Adriana, mas eu fiz as perguntas, eu levantei a necessidade, fez falta de a amostra, ela retornou dizendo que amou. Perfeito, Verônica, você tem feito um trabalho incrível, de verdade. Então, vem sendo muitos desafios, com certeza. É exatamente isso, Verônica. Então, a gente precisa ter paciência, porque muitas pessoas não vão comprar na primeira vez, não vão te atender na primeira vez. Eu tenho uma cliente, ela ainda não cadastrou, já comprou óleo algumas vezes. Veja, essa questão da paciência, né? Na questão da paciência entra o acompanhamento. Pois é, Alexandre, precisamos tomar cuidado com a nossa carinha linda que acaba falando por nós. Mas isso é importante também e são técnicas que a gente consegue desenvolver. Mas essa cliente, ela tinha postado, ela já era cliente de um outro produto que eu trabalhava. E quando eu comecei a trabalhar com os olhos, tentei falar com ela, ela não se abriu para mim, ok. Um belo dia ela postou em um grupo em comum nosso no Facebook que a filha ela não aguentava mais problema de rinite, sinusite das crianças, nariz escorrendo. Eu comentei no post, chamei ela no direct, lá no Messenger, falei que eu tinha uma solução para ela, ela simplesmente não me retornou. E passou. Isso passou mais de um ano, já são mais de 3 anos com Doterra. Passou mais de um ano. Um dia ela viu no meu stories alguma coisa sobre o óleo e me chamou. E aí foi ela que me chamou. Ela falou, Adriana, eu vi, então você quer, tem um óleo para isso? Eu falei, tem sim. E aí ela comprou, se eu não me engano, foi o Brief, e passou na filha quando a filha chegou da escola. E ela me mandou uma mensagem assim, Adriana, você acredita que eu passei o óleo na minha filha e o nariz dela parou de escorrer? Eu falei, eu acredito, quem não acreditava era você. Então, assim, brincando, né? Então, veja que eu tive que ter paciência com ela, porque só mais de um ano depois que ela veio falar comigo. E hoje ela me indica clientes frequentemente. Então, veja que ter paciência, fazer acompanhamento, manter o nome das pessoas na lista, faz parte das nossas reações. Por quê? Porque ela não falou não para mim, ela não rejeitou a mim ou ao produto que eu estava oferecendo. Ela rejeitou descobrir esse universo, descobrir essa informação. Era algo estranho para ela, era algo que não fazia parte, nenhum sentido para ela. Então, tem que esperar. Esperar o quê? Esperar ela ouvir alguém falar, algum médico comentar, ou ela de tanto ver ali no meu Face, no meu Stories, porque a pessoa vê assim, você tá um mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, falando da mesma coisa, a pessoa fala, peraí, se ela não desistiu disso ainda, esse negócio deve funcionar, deixa eu... E aí desperta um pouco de curiosidade. O que acontece com a maioria das pessoas? Ela semeia 2 semanas e não colheu, ela já está desistindo, já está dizendo que é ruim, que não funciona, que não é bom, que é caro, que não tem público, que ela não conhece ninguém, e esse monte de coisa aí que a gente usa como justificativa para desistir. Mas, na verdade, o que a gente precisa é continuar semeando, tendo paciência e acompanhando as pessoas. Objeções. Quando a pessoa diz que ela não tem dinheiro, a gente não conseguiu gerar valor para ela naquele momento. Porque dinheiro todo mundo tem. Pouco ou muito, todo mundo tem. Um lemon de R$ 37 é mais barato que uma pizza, porque pelo menos aqui, nenhuma pizza mais simples você não encontra mais por R$ 37. Então, veja, será que a pessoa não come uma pizza? Ou será que ela não enxergou valor no lemon? E aí o que eu preciso fazer para ela enxergar valor? Às vezes, naquele momento, eu não preciso fazer nada. Tudo que eu podia fazer, eu já fiz. O que eu preciso é controlar a minha ansiedade e simplesmente continuar acompanhando. Mandar depois uma outra informação, esperar, dar tempo, continuar convidando ela para conhecer outros olhos, promover para ela uma experiência, enfim. Eu preciso lidar com aquela objeção e entender que não é não para mim, é não para aquele momento dela em relação àquilo. Objeção, cada um tem uma, então vai ter objeção de tempo, de dinheiro,
E aí, se objeção tem sido um fator importante para você, estude sobre isso. E você ter o controle das suas ações, reações e constância também te ajuda a filtrar qual tem sido o seu maior desafio e a maior habilidade que você tem que desenvolver. Então, logo, onde eu preciso estudar mais, tá? Então, aqui a questão do acompanhamento. E muito também da nossa reação é o quanto de convicção eu coloco quando eu estou falando com alguém. Então, alguém vai me dizer assim, Adriana, mas sabe o que acontece? Eu só usei o Peppermint. Então, eu não tenho certeza que tal óleo vai fazer tal coisa para aquela pessoa. Nós não prometemos cura, nós não prometemos nada. Mas o que nós sabemos? Que os óleos realmente, eles cumprem aquilo para o qual o objetivo deles. Então, o lavanda, ele é rico em linalol. Linalol é um composto calmante, ansiolítico. Então, quando eu tenho convicção e falo para aquela pessoa, olha, experimenta o lavanda. Mas é importante também que você saiba que se o lavanda não resolver, a gente tem outras opções. Me permite te acompanhar nessa jornada, que junto com você, nós vamos encontrar essa solução. E não você dizer que o lavanda vai resolver o problema, mas você dizer que você tem a solução para aquele problema dela. Pode precisar de uma troca de outro, não é verdade? A Alice até falou sobre isso lá no treinamento. Uma pessoa, quando ela vai ao médico, ele prescreve uma medicação, se aquela medicação não funciona, ela não fala, nunca mais eu vou no médico. Eles não sabem o que eles fazem. Não, ela volta no médico e fala, doutor, esse remédio não resolveu. Ele fala, então vamos nesse. Então vamos nesse. E aí ele vai trocando a medicação até encontrar a medicação que atende melhor a necessidade, né? Um ano ouvindo falar dos olhos, mesmo que não seja direto com elas. Exatamente, Dirceu. Então, essa questão que a gente está falando aqui de ter paciência, de ter acompanhamento, de buscar outros contatos enquanto alguns não estão abertos para isso. Isso tudo, sobre essas coisas, nós temos controle. Exatamente, Douglas. Alinhar expectativas é muito importante, tá? Então, essa questão da convicção também é fundamental. A Adriane aqui, que é da minha equipe, ela estava falando esses dias, ela falou, Adriana, quando eu voltei do leadership, até a minha forma de convidar as pessoas para conhecer do Terra foi diferente. Porque eu falei, não, mas eu preciso que você me escute. O que eu tenho para te apresentar é incrível. Então, quantos de nós temos essa convicção quando nós estamos falando? E isso não está ligado ao quanto de dinheiro você já ganhou, à sua graduação, não está ligado a nada disso, está ligado à sua visão de futuro, à sua crença no produto e na empresa. Então, isso é muito importante, porque as nossas reações ao convite negado, ao não no fechamento, enfim, a essas questões determinam. Sabe o que acontece muito? Infelizmente, mais do que a gente gostaria, são aqueles consultores que eles começam a perceber que não está funcionando como ela imagina que funcionaria, né? E aí ela pega e fala o quê? Ela volta e a reação para a objeção é, não está dando certo. Eu não estou sabendo fazer esse negócio. Não sei o quê. Não sei. E aí ela começa a colocar dentro de si tanta crença de incapacidade, de incompetência, ou de que ela não sabe, ou que não é para ela. E não é nada disso, gente. Eram só os números que não foram suficientes para que você chegasse no seu resultado. E aqui, eu entro num outro fator aqui, que a gente até podia ter falado nas ações. A questão da apresentação. Quantos nãos você precisa levar para receber um sim? Porque tem gente que ela fala com 5 pessoas e diz assim, ninguém quer, ninguém quis, ninguém me ouve, ninguém. Mas você precisa, no Decole mesmo, no material Decole, diz que nós vamos convidar 50 pessoas para ir 15 na aula. Isso antes da pandemia. Então, veja que você realmente, e é normal, você precisa conhecer o seu número. Quantos convites você precisa fazer para receber um sim? Às vezes você precisa convidar 10 pessoas para que uma aceite participar de uma classe com você. Qual é o problema? Nenhum. Desde que você saiba seu número. Então, se você vai convidar para uma classe, você sabe que você precisa convidar no mínimo 10 pessoas para ter uma. Com o passar do tempo, seus números podem ir melhorando. Com o passar do tempo, cada 10 pessoas que você convida, pode 2, pode 3, mas você conhecer o seu número e saber que você tem que convidar no mínimo 10 para ter um, é importantíssimo.
tá? Então, isso é muito importante, a gente conhecer os nossos números para quê? Para a gente ter controle das nossas reações e não ficar desanimado, não ficar triste, frustrado e tantos sentimentos ruins que não são nada positivos e que não vão te levar para frente, tá? E aí, para a gente fechar aqui, o terceiro ponto que nós controlamos é a constância. Então, ser constante é fundamental. Mas ser constante na coisa errada também não funciona. Né? Confesso que o Douglas me surpreendeu com as amostras que ele me deu para experimentar e conhecer. Exatamente. Então, as amostras são uma ferramenta. Claro que isso precisa de técnica para usá-la também, e a gente não consegue falar nisso, entrar nisso aqui hoje, tá? Para não estender muito o horário. Então, mas com certeza a gente pode fazer uma próxima aula para ensinar sobre a amostra. E aqui, até com o exemplo do Douglas, pode ser uma pessoa para explicar. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu não sabia fazer do TEA, eu bati Premiere em 3 meses. Deixa eu ver que ela terminou aqui. Cadastrei 26 pessoas, depois começou os não, as objeções, as frustrações. Começar a fazer como eu fazia antes. É isso. E é um eterno processo de desenvolvimento, Gisele. Não é depois que você bateu o silver, acabou. Não, depois são outros processos. Aí é desenvolvimento de liderança, é desenvolvimento de relacionamento. Então, é exatamente isso. E quando a gente entende, é o que o Mário está falando, continua no processo, vai ser sempre assim. Eu costumo dizer que enquanto a gente estiver vivo, a gente está se desenvolvendo, a gente está evoluindo, a gente está melhorando alguma coisa, aperfeiçoando alguma coisa, né? E esse desenvolvimento pessoal é fundamental e impagável, porque realmente ele não tem preço. Temos que... Eu falei, né? A gente nunca procurou tanto CC, nunca quis tanto CC na vida, né, gente? Que são os comprometidos e capazes que vão, junto conosco, construir um negócio extraordinário. Então, voltando aqui na questão da constância, a gente precisa fazer todos os dias lista, convite, apresentação, acompanhamento, fechamento, acompanhamento de quem cadastrou, procurar orientação. Hoje mesmo, uma pessoa que cadastrou, acho que 3 meses atrás, estava me perguntando do LRP. Eu já mandei um vídeo para ela falando sobre o LRP. Ela não viu. Aí eu mandei uma mensagem falando do cilantro. Aí ela me perguntou, o que é LRP? Eu já tinha mandado um vídeo, mas ela não viu. Eu mandei o vídeo de novo, expliquei de novo. Aí ela foi fazer o pedido, deu erro no login, vai fazer amanhã, entende? Então, isso tudo faz parte do nosso trabalho, tá? Então, fazer todos os dias essas ações, inclusive quando a gente não tiver vontade. Porque tem dia que a gente não tem vontade, tem dia que a gente não tem disposição, a gente não tem ânimo, mas nós temos olhos para isso, né? Mas o que acontece? Quando a gente tem um emprego, ou até uma empresa física, a gente acorda com vontade ou sem vontade, a gente tem que ir, né? Quando a gente tem um negócio que, na maioria das vezes, a gente faz dentro de casa, eu já não estou muito afim. Aí a gente arruma um zilhão de desculpas, de argumentos, e nós, donas de casa, então, a gente nem precisa arrumar desculpa, porque serviço em casa não acaba nunca, né? Então, filho para cuidar, lição e tudo mais, e aí você vai levando, porque muitas vezes parar e fazer uma lista é desconfortável. Fazer um convite, se sujeitar a receber um não, é desconfortável. Fazer uma apresentação, e se a pessoa me fizer uma pergunta que eu não sei responder? Fazer um fechamento, mas e se eu for muito invasivo? Então, vencer esses desafios todos, dia após dia, faz parte da nossa evolução. Então, por isso que eu falo tanto do planejamento semanal, porque quando você faz um planejamento dos seus dias, coloca ali os horários onde você vai fazer convite, os horários onde você vai fazer um acompanhamento, os dias onde você vai fazer uma classe. Gente, ter um dia fixo na semana de classe é fundamental, não importa a sua graduação. E pode ser uma classe presencial na sua casa, uma classe online, num café, numa padaria. É importante que você determine um dia, até para que você se coloque em ação para fazer a lista, o convite, para poder fazer a apresentação. Se a gente fica nisso, eu não tenho nenhuma data marcada, porque eu não tenho convidado. Você não vai ter convidado. Primeiro você marca o dia, depois você faz o convite. Então, isso tudo é muito importante. E isso também vai fazer a constância. Porque se você determina que toda terça-feira você vai ter uma classe, algum dia alguém ficou falando que não dava, um dia, uma terça-feira ela vai poder ir. Não dá por causa do trabalho. Aí você pega um dia que ela tá de férias. Agora, se você fica esperando ter convidado para marcar o dia, isso não existe. Como o Mário falou até outro dia, né?
Você não marca uma festa de aniversário, primeiro perguntando para os convidados se eles vão poder ir. Geralmente faz isso só com uma confraternizaçãozinha. Agora, uma festa, um casamento, imagina, você tem um casamento com 200 convidados, você vai ligar para 200 pessoas perguntando se elas podem ir naquele dia do casamento? Ninguém faz isso. Você determina o dia do casamento, faz a festa e quem for, foi, acabou. No nosso negócio ainda tem a vantagem que a pessoa pode ir na classe semana que vem, na outra semana, na outra semana. Então, a constância, gente, ela é fundamental. E não adianta a gente querer o resultado de alguém que está plantando todos os dias, plantando de vez em quando. Se eu planto de vez em quando, eu tenho resultado de vez em quando. Até foi um número bem interessante, eu vou falar isso aqui para a gente fechar. Eu não lembro quem foi, não lembro se foi a Alice mesmo, que falou que você tem uma média, né? Se você faz você precisa fazer 180 cadastros pessoais para chegar ao Diamond. Aí eu fiquei pensando, né? Se você cadastra uma pessoa por mês, quanto tempo você vai levar para poder cadastrar 180 pessoas? Ah lá, o Mário já fez isso. Se você cadastra uma pessoa no mês sim, a outra no mês não, outro mês também não, outro mês também não. E aí você cadastra 6 pessoas por ano. Ó, 6 pessoas por ano ainda dá uma pessoa assim, um mês não. Tem gente que diz que quer crescer, mas não cadastra gente faz 3 meses. Isso não existe, gente, não tem. O nosso negócio, assim como os olhos são ciência, não são mágica, né? O nosso negócio é trabalho, também não é mágica. A gente pode viver milagres, mas para ter milagre eu preciso ter plantado. E aí a minha colheita pode ser extraordinária, mas sem plantação não tem colheita. Então não tem como eu colher algo que eu não plantei, né? Pensamentos positivos tem que ser sem cessar. Pensamento negativo já é, exatamente, tem que conflitar. Mas também a gente não pode viver só de pensamento positivo, a gente precisa de ações positivas, né? Então, é tudo junto. Só que se eu penso negativo, eu não consigo agir positivo. Então, é todo um processo ali bem mais profundo do que a gente imagina, né? Mas veja, se você tem cadastrado poucas pessoas, o seu resultado ele vai demorar para acontecer. E aí não quer dizer que é um negócio, que não quer dizer nada. A sua liderança, a sua equipe, não tem nada a ver com isso. Realmente, e quando você tem pessoas que compram óleo por mês? Verônica, é exatamente isso. Esse é o nosso negócio. Esse é o nosso negócio. Pessoas que compram um óleo por mês. Eu tenho pessoas na minha organização que fazem pedido LRP de 7 PVs todo mês. Não compensa nem o frete que ela paga. Mas ela faz. Tem cliente que compra um óleo comigo. Esses dias eu estava até falando para um líder nosso. Se para todas as pessoas que eu já vendi, desde que eu iniciei do Terra, todas elas comprassem comigo de novo, só mais uma vez, eu não dava conta de atender todo mundo. Então, gente, é normal. Nada no mundo é 100% de conversão. Nada é 100% de conversão. E o que a gente precisa muitas vezes, eu não sei se os outros líderes que estão aqui concordam comigo, é sair de cima desse pensamento de mas tem gente que não compra todo mês. Mas tem gente que não faz LRP todo mês. E ir para cima de buscar as pessoas que vão comprar todo mês. Porque do mesmo jeito que eu tenho pessoas que não compram todo mês, eu tenho quem compra todo mês. Do mesmo jeito que eu tenho pessoas que fazem um LRP de 7 PVs, eu tenho quem faz 125 PVs todos os meses até o dia 15. Então, ou eu coloco energia em buscar mais pessoas que fazem 125 pontos até o dia 15, ou eu coloco energia em ficar olhando para aquele que está comprando 7 PVs todo mês. Eu escolho para onde eu vou olhar. Eu escolho o que mais eu quero na minha vida. Então, eu quero mais pessoas que façam 125 pontos até o dia 15 e que, de fato, usem os olhos do que aquele que está comprando 7 PVs por mês. É óbvio que aquele que está comprando 7 também está usando, mas ele não está usando como ele deveria, porque só um peppermint ia mais do que isso do grande por mês, entende? Então, nós precisamos escolher para onde a gente quer olhar. Muitas vezes a gente já está tendo um bom resultado, não o resultado que a gente gostaria, mas às vezes a gente já tem um bom resultado, só que a gente quer ficar olhando porque está dando ruim. Para aquela pessoa que não respondeu, para aquela... Eu até ia falar com o pessoal da minha equipe, eu não fiz a mentoria às 20, porque eu faria aqui às 21. Desses 200 contatos que eu peguei, 90 que eu falei não comprou nada. Desses 90, 80 nem me respondeu. Aí imagina se eu fico, puxa vida, falei com 90 pessoas, caraca,
80 pessoas nem me respondeu. Que absurdo. Nossa, não, é muito ruim. E eu começo a falar sobre aquele que tá ruim. Para onde vai minha energia? Lá para baixo. Agora, o que eu penso? Nossa, 80 pessoas não me responderam. Preciso colocar o nome de todas elas no meu caderno e daqui um mês convidar para uma classe. E daqui um mês mandar um vídeo meu. E daqui um mês mandar um não sei o quê. E eu vou indo, vou acompanhando essas pessoas. Então, isso é muito importante, gente. A gente conhecer os nossos números e saber que não tem problema daquele cliente que está comprando só de vez em quando. Claro, tem ferramentas que a gente pode usar como acompanhamento, mas tem cliente que nem isso permite, não permite você chegar perto. E aí você vai ficar focando nele? Não, foca em outros clientes, foca em outras pessoas que estão assim como a manicure da mãe do Mário, que estava desesperada buscando uma solução. Assim como ela, tem inúmeras pessoas no mundo todo. Então, a gente precisa manter a nossa lista viva para olhar para essas pessoas e não para aquelas que, neste momento, estão dizendo não ou não dizendo nada, apenas não respondendo, né? Então, gente, eu gostaria... Deixa eu ver o que tem aqui no chat. A Ângela colocou aqui, exatamente. Então, são atitudes. A gente precisa ter atitude, a gente precisa controlar as nossas ações, as nossas reações e a nossa constância. Hoje é dia 14, amanhã é dia 15, dia limite para você ganhar o produto do mês, o LRP. Então, se você pensa todos que colocaram aqui, que buscam a estrutura do poder de 3, a sua ativação tem que ser com, no mínimo, 150 pontos. Menos do que isso, você não está fazendo a sua parte na sua estrutura do poder de 3. Então, é muito importante a gente avaliar se a gente também está está complementando ali o nosso trabalho, né? Se a gente está fazendo a nossa parte, o que a gente controla. Então, se você ainda não fez o seu pedido, você tem até amanhã para fazer. E conversar com as pessoas da sua equipe, levantar a necessidade e mostrar como que elas podem resolver os problemas com os olhos. E muitas vezes você pode conseguir subir o seu volume até amanhã apenas fazendo acompanhamento das pessoas já cadastradas. Então, gente, se a gente for falar que a gente vai passar a noite inteira falando, e eu falo pra caramba, adoro falar. Então, eu realmente acredito que a gente pode aí, nas próximas semanas, ir falando bastante sobre esses assuntos, e lista de novo, e como que faz a amostra, e como faz acompanhamento, e como faz a apresentação, e fazer isso incansavelmente, até que a nossa rede esteja repleta de diamonds, né, Mário? Adriana, maravilhoso. Posso entrar aqui na sala? Posso entrar grandão aqui? Gente, e nós tivemos um treinamento, para vocês entenderem como o Terra Academia ele não foi pensado à toa, tinham muitas cabeças ali pensando juntas na hora que isso surgiu. E o primeiro treinamento do mês não é sobre o óleo do mês à toa. Amanhã a Adriana falou, é a data limite para ganhar o coentro, né? O pessoal, tem gente que não gosta do coentro, e a gente descobriu no treinamento que realmente existe um gene em algumas pessoas, uma parte da população, que realmente não gosta do coentro. Ou seja, nós temos o treinamento do óleo do mês, no início do mês, justamente para que você divulgue esses treinamentos para os seus clientes, ou para que você aprenda para divulgar os treinamentos. Mais do que isso, no nosso sistema, quando você entra no nosso Instagram ou você está no nosso mural, nós criamos os materiais e vocês podem printar as telas ali, gente, do Instagram e repostar para vocês venderem esses óleos. Então você reposta os benefícios do coentro. A gente tenta fazer tudo de uma forma para facilitar e dar ferramenta para as pessoas. E esse óleo do mês você ganha totalmente grátis. A única maneira de você ter 100% de lucro em qualquer tipo de transação é quando o produto ele é grátis. Eu fiquei sabendo que ele emagrece, uma gotinha de coentro, uma gotinha de limão, de manhã, projeto verão, a do Terra não erra nem nisso. Então, quem tiver aí também nesse projeto fitness, aproveita. E a Adriana foi muito feliz quando ela falou disso, porque isso é o básico, né? Isso é o básico. Fazer um pouco a mais seria 150 pontos, porque aí você consegue ter um equilíbrio justo, né, com a sua estrutura do poder de 3 e todo mundo que está trabalhando para juntos conseguirem os bônus. Então é muito legal o que a Adriana falou. Gostei muito, Adriana. Gostei muito do teu treinamento, do foco no público-alvo, como isso é importante, a gente saber com quem a gente está falando. Gostei muito do que você falou do número de cadastros, é isso mesmo. Ela até dá uma ideia de fazer uma explosão, né, um hiperfoco ali
em uma semana, fazer várias reuniões e tentar cadastrar o maior número de pessoas. Eu acho que é bem por aí o caminho. Na prática, todo mundo que cresceu fez isso em algum momento. Pegou ali um tempo, distribuiu um monte de amostras, fez um monte de conteúdos e aí marcou vários eventos e reunião, 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 classe, 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 classe. Então, Adriana, mais uma vez, muito obrigado aí. Pessoal, uma salva de palmas para a Adriana, por favor. Queria que vocês dessem aí um salva de palmas. Algum comentário final, Adri? Posso encerrar a gravação? Pode encerrar sim. Então tá bom, vou encerrar a gravação aqui. Vamos bater nossa foto, né? Sim.